Help Tutoriais, entretenimento, notícias, documentários. Olá, bem-vindos à Cara do Futuro. Ao longo dos últimos programas, conversamos sobre iniciativas que estão planejando e construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. Mostramos avanços tecnológicos que revelam que o nosso amanhã será bem mais estruturado e consciente. Hoje, vamos mostrar algo fundamental para que esse futuro aconteça como nós estamos planejando. Vamos atrás de tecnologias que vão transformar nosso mundo em um local mais sustentável. Porque, afinal, do que adianta tanta tecnologia se o nosso mundo não for preservado? Fomos a São Carlos, interior de São Paulo, conhecer uma produção revolucionária da Embrapa. Eles desenvolveram um material bem semelhante ao plástico, mas que é biodegradável. No interior do Paraná, conhecemos um projeto que utiliza dejetos de produções para a criação de biogás, diminuindo a emissão de poluentes no ar e reaproveitando algo que poderia sujar o meio ambiente. E no Rio Grande do Sul, fomos ver de perto como funciona a Ventos do Sul, empresa que busca através de energia eólica uma forma limpa de gerar eletricidade. Que tal conhecer as tendências ecologicamente corretas do nosso amanhã? Descubra como a tecnologia vai transformar o mundo em que a gente vive. Começa agora mais um episódio da Cara do Futuro. Os índices de poluição aumentaram muito no último século. Com o crescimento da população, da força do trabalho, do acesso à tecnologia, o meio ambiente ficou por algumas décadas em segundo plano, sendo ignorado dentro das possibilidades futurísticas. Durante muitos anos, buscamos mais tecnologia e acabamos deixando de olhar aquilo que estava acontecendo ao nosso redor. Desperdiçamos mais do que deveríamos, poluímos mais do que imaginávamos. Com as comprovações do aquecimento global e de suas consequências trágicas ao ecossistema, começamos a repensar o futuro, buscando alternativas mais sustentáveis e fugindo de saídas que envolvem mais poluição. Hoje sabemos que para pensar o futuro, precisamos muitas vezes rever nossos erros do passado e do presente. Tecnologia é um bom indicador do que vai acontecer amanhã. Sempre foi, historicamente a tecnologia teve esse papel e está cada vez mais presente. No ritmo que a humanidade está crescendo, qualquer coisa que nós vamos suprir para a humanidade é um desafio. Certamente alimento e energia são os dois mais importantes. Nós temos capacidades tecnológicas, nós temos recursos tecnológicos que eram inimagináveis há poucas décadas e que hoje são as coisas mais óbvias. Nós precisamos ser capazes de ter sociedades que tenham objetivos comuns não para 10 anos, mas para os próximos 100 anos. A ciência acho que tem que aplicar nisso, em buscar alternativas para resolver um problema que a gente encontra no dia a dia. Só no Brasil, estima-se que cada pessoa produza cerca de 380 quilos de lixo por ano. Isso quer dizer que cada um de nós, em média, produz mais de 1 quilo de lixo por dia. A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais estima que desse tanto de lixo que produzimos, cerca de 1/3 possa ser reciclável. Mas, infelizmente, isso não é o que acontece. A associação acredita que apenas 3% do lixo produzido aqui no Brasil seja reciclável. Enquanto discutimos como aumentar a cultura da reciclagem no Brasil, a Embrapa pensou em uma forma de colaborar com o meio ambiente através da criação de um tipo de embalagem que não precisa ser reciclada. Conheça agora um pouco mais sobre o plástico biodegradável, uma alternativa que pode transformar o nosso futuro. Esse projeto vem de longa data, é uma linha de pesquisa que a Embrapa trabalha há pelo menos 20 anos, com materiais que vêm de fontes renováveis e com materiais que podem ser biodegradáveis. O que a gente formula são materiais que tenham que ter resistência semelhante aos plásticos que vêm do petróleo, porém, no descarte deles, eles são biodegradáveis. Muitos vêm de fontes plantadas da agricultura.
Algumas fontes são à base de carboidratos plantados, o amido é um caso, pectinas, tem uma série de materiais, fibras vegetais. É isso que a Embrapa vem trabalhando ao longo do tempo. Produtos biodegradáveis se decompõem na natureza, como lixo orgânico, enquanto plásticos, como uma garrafa PET, por exemplo, podem demorar até 200 anos para se decompor. A ideia é usar, ao invés de uma fonte petroquímica para produção de embalagens, usar a própria natureza. Um polímero é uma molécula muito grande, é uma macromolécula, tá? E a gente define biopolímero como aquele polímero que a gente extrai da natureza. Ou ele é de fonte renovável, ou ele é biodegradável. Qual que é a ideia do biodegradável? Reduzir o tempo dele degradar. Então você consegue balancear o que produz e o que degrada, até chegar numa coisa mais sustentável entre os dois. Fonte renovável é tudo aquilo que a gente pode plantar e colher. E isso está diretamente ligado à agricultura. Tudo que é minerado é não renovável. Então, você pegar as argilas, os metais, o petróleo, são fontes não renováveis. E tudo que a gente tem que é plantado é renovável. Vamos pegar um exemplo bem diferente que ainda está em pesquisa e tem a cara do futuro. Imagina um produtor de manga e para suco de manga. O que vai acontecer com o resíduo do caroço da manga e das sementes e do que está dentro do caroço da manga? Ali tem fibras e tem carboidratos. A Embrapa tem pesquisas que retira esse material e faz materiais plásticos que têm essa característica biodegradável usando o caroço da manga, um resíduo agrícola. Você faz um líquido com esse material e evapora a água, obtendo no final uma película. Essa película é o plástico biodegradável, certo? Com isso pronto, isso vai ter uma indústria que vai dobrar em formatos de sacos, empacotar e levar isso, vender para os supermercados, que vai chegar na mão do consumidor final. A ideia é que o plástico biodegradável tenha uma função dentro da natureza e que não permaneça poluindo o meio ambiente como faz frequentemente hoje em dia. Ou seja, a gente pode fazer diferente e diminuir a carga do que vai para o meio ambiente. Essa é a ideia central, a gente contribuir com o meio ambiente. Diminuir o consumo de plástico é um grande desafio da nossa sociedade nos dias atuais. O projeto da Embrapa pode realmente transformar a forma com que consumimos e desperdiçamos. E esta é apenas uma das iniciativas geniais que vamos mostrar no programa de hoje. Então segura aí que já voltamos com a cara do futuro. Você aí, você comeria plástico? Hoje talvez não. Mas quem sabe num futuro próximo, uma das invenções que veremos hoje. Quem criou mesmo essa linha de pesquisa trabalhava já com filmes comestíveis, né, não adicionados de polpas de vegetais. Trabalhava com alguns biopolímeros que produziam filmes que pudessem ser comestíveis, mas não tinham sabor, aroma, né? E então passaram a pensar assim, a gente extrai esse biopolímero do vegetal e faz o filme com ele. Mas por que a gente não usa a fruta como um todo? A gente vai ter minerais, vitaminas, cor, sabor, todas as propriedades diferentes dos filmes convencionais. Então acho que foi procurando um diferencial e uma inovação que esse projeto surgiu. Para isso, no futuro, o novo tipo de plástico será cada vez mais consumido por humanos, ou, pelo menos, pelas bactérias na hora da decomposição. Pode ter um produto, então, que a própria embalagem é nutritiva, é nutricional, e que você pode ter um tempero, ela pode ser usada para um tempero de carne, no caso, por exemplo, de maracujá, pode ser um tempero para salmão, pode ser para uma carne, um peru, então pode ser usado como um tempero, ou mesmo para um recobrimento de pizza, para dar um tempero nisso, ou num vitaminado, num suco de fruta. Então
Então, acredito que o mercado vai... E até os consumidores vão acostumando com isso, essas ideias que parecem meio futurísticas agora, mas que lá na frente a gente acaba tendo. Por exemplo, chiclete ninguém gostava, hoje em dia é uma coisa muito comum. E as bebidas enlatadas, leite, o próprio exemplo do leite em caixinha. Eu acho que a sociedade em si vai acostumando com isso. Eu acredito que lá na frente, o principal, que é uma das justificativas para o nosso trabalho, é diminuir o descarte daquele material que ninguém quer, por exemplo, um fruto. O maior impacto lá no futuro é, eu produzo 10 maçãs, mas 2 bateram e nenhum consumidor quer porque não é atrativa, mas essas 2 também podem ser utilizadas para fazer um filme que outro vai consumir. Tem uma série de vantagens. Uma delas é diminuir a dependência do petróleo para fazer novos materiais plásticos. A outra é você não acumular materiais nos lixões, nos descartes. E a outra é que esses materiais são compostáveis. Se você puser com restos de alimentos, você pode fazer adubo que volta para a agricultura e simplesmente você pode usá-lo no futuro como um adubo para as plantas. Os cientistas brasileiros eles tentam contribuir, né, para uma questão de conscientização ambiental, né? Então o que a gente mais espera é que as pessoas entendam, né, e se conscientizem sobre o uso mais racional dos plásticos, né, mesmo que eles não sejam biodegradáveis. Você já deve ter ouvido falar sobre a busca por formas de energias limpas. Mas sabe o que isso significa? Energia limpa ou energia renovável é aquela que não polui, que não libera resíduos ou gases poluentes da natureza. Parece simples, não? Mas apenas cerca de 20% da energia gerada no mundo todo é limpa. A energia renovável é fonte de investimento da maioria dos países do mundo que buscam formas menos poluentes para gerar eletricidade. No Brasil, cerca de 80% da energia provém de uma fonte limpa, através de quedas de água, chamadas como fontes hidráulicas. O problema é o grande impacto ambiental que elas causam ao serem construídas. Uma das energias que, além de renovável, não afeta radicalmente o ecossistema é a eólica. Quer saber como ela funciona? Conheça a Ventos do Sul, um exemplo desse tipo de energia no Brasil. A energia eólica é uma grande alternativa, né? E ela é renovável, como sabemos, e basicamente conseguiu desenvolver nas últimas 2, 3 décadas aí uma tecnologia capaz de aproveitar a força dos ventos, né? Basicamente, a energia eólica é produzida através do movimento dos ventos que incidem sobre as pás dos aerogeradores e a partir desse deslocamento mecânico das pás que acionam um gerador. E esse gerador produz energia elétrica. Através de grandes estruturas como os moinhos de vento, observamos o nosso próprio ecossistema gerando uma fonte de energia elétrica. Como o vento está disponível na natureza e é renovável, né, o seu impacto comparativamente com outras fontes é bem menor. Quando há vento, essa energia é gerada e outras fontes, no caso de origem termoelétrica ou mesmo hidrelétrica, né, deixam de atender o sistema naquele momento. Para serem construídos, os parques eólicos não causam o mesmo impacto de uma usina hidrelétrica, por exemplo. Além de serem muito mais baratos, são bem menos invasivos. O crescimento da energia eólica no país hoje já é visível, né? Nós ocupamos aí quase 10% já da matriz energética brasileira, né? No final dessa década de 2020 isso já vai estar atendido, sendo que a energia eólica hoje é a segunda fonte mais econômica do país, só perde para as grandes hidrelétricas em termos de preço para o consumidor. Então, os preços da energia eólica no Brasil hoje permitem a gente acreditar que é um mercado sustentável e, portanto, de grande oportunidade de expansão. Na Europa mesmo, esses países que iniciaram, que foram pioneiros, né, no caso da Alemanha, alguns outros países nórdicos, em determinados dias do ano, a energia eólica chega a atender
praticamente 40% até 50% já ocorreu da demanda em determinados momentos. É possível utilizar o mesmo terreno do parque elétrico para agricultura ou até para criar gado. O espaço pode ser tranquilamente dividido entre as tarefas. Nós temos o recurso eólico à nossa disposição, né? E basta ver as principais regiões, tanto o sul aqui, onde estamos, como o nordeste, são regiões que têm muitas áreas ainda, muita disponibilidade de espaço para aumentar a instalação de parques eólicos, né? E paralelamente a isso, a evolução da tecnologia eólica ainda segue num crescente muito forte. O caso da energia solar também, que tanto se fala, né? Ela é essencial, ela é muito oportuna também e deverá ser aproveitada. Aonde que está talvez a grande oportunidade da energia solar? Na geração distribuída, né? Eu particularmente imagino as grandes coberturas nas cidades, nos centros urbanos, como aeroportos, shopping centers, são espaços que têm uma cobertura, um telhado enorme, e essa área poderá ser aproveitada como uma usina de geração independente, ali contribuindo para o sistema, para atender aquele empreendimento e eventualmente até exportando parte da energia em determinados momentos para a rede. Nós vivemos numa sociedade dependente de energia, né? Nós somos intensivos em consumo de energia. Basta dizer que uma criança hoje, né, comparado com os nossos tempos de infância de algumas décadas atrás, ela consome muito mais energia do que nós consumíamos no nosso tempo de infância. Isso vai desde os aparelhos eletrônicos na residência, todo um conjunto de atividades que leva a sociedade a ser intensiva no consumo de energia. E essa característica atual da sociedade do século XXI, ela nos leva a necessitar de todas as fontes. Então, a energia eólica, ela é importante, mas ela não é a solução única desse problema. Energia limpa, aproveitando terrenos sem danificar a natureza com baixo custo, é realmente a cara do futuro. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com mais inovações que pretendem preservar o meio ambiente combinando tecnologia e consciência ecológica. Bem-vindos de volta à cara do futuro. Já deu para perceber com os exemplos que mostramos aqui que preservar o meio ambiente está no topo das prioridades para as tecnologias que estarão presentes no futuro. Para ser uma alternativa diferente aos meios energéticos de hoje, um grupo resolveu gerar biogás através de dejetos. Fomos a Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná, conferir de perto. A indústria, no processo de moagem da mandioca aqui ou qualquer outra indústria que gera efluentes, ela está sujando a água, a gente está colocando matéria orgânica dentro dessa água. Eu preciso tratar essa água para devolver ela para o meio ambiente. Eu escolhi o sistema de lagoas para tratar essa água. Então eu tenho a primeira lagoa, que é a lagoa anaeróbica. Eu entro com uma matéria orgânica de 15 quilos de matéria orgânica por metro cúbico de água e removo 99% dessa matéria orgânica para poder lançá-la no rio. E eu faço 90% desse processo na primeira lagoa. Então essa lagoa ela forma o biogás, eu capturo e uso ele como energia. O gás carbônico é frequentemente ligado ao efeito estufa. Apesar de ser um gás natural, como ele está em excesso na nossa atmosfera, acaba sendo sinônimo de poluição. O gás metano ele é 21 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Então só pelo fato de eu queimar esse gás metano, eu transformo ele em gás carbônico. Eu reduzo 21 vezes a poluição. Uma lagoa desse tamanho da indústria que a gente tem aqui hoje, ela reduziria em torno de 15 milhões de quilos de gás carbônico por ano. Ou seja, mais ou menos 5 milhões de litros de gasolina que você evita de queimar. Antigamente a lagoa tratava
a matéria orgânica e o gás ia embora. Hoje, como eu cobri essa lagoa, capturo o gás e queimo, eu estou eliminando essa poluição. Hoje eu estou usando aqui como energia térmica na caldeira, mas eu poderia estar usando esse biogás como energia elétrica. Eu colocaria um gerador ou uma microturbina e estaria gerando energia elétrica com o gás. Já conhecia mais ou menos o projeto, não em fecularia, mas em outros tipos de indústria, né? E aí o pessoal estudou uma maneira eficiente do negócio, né? E veio e apresentou pra gente. Hoje está o biodigestor, a gente está utilizando o gás somente na queima da caldeira, para secar a fécula, criar o vapor e secar a fécula. Aqui, o projeto vai se pagar em 4 meses nessa unidade, né? Já alguns outros lugares, os projetos demoram mais tempo para se pagar. Em granjas ou em outros lugares que você tem uma menor utilização de energia, você talvez teria que vender essa energia para algum lugar. O custo caiu bastante em questão de lenha, entendeu? A gente utilizava muita lenha aqui, sem contar com a poluição também, que agora é zero, né? Não tá queimando mais nada. Somente o gás que estaria já saindo para o meio ambiente, hoje a gente está utilizando ele. O biogás é uma forma de energia limpa. Como a sua fabricação é um processo um tanto complexo, ele pode se tornar uma fonte futura de empregos, diminuindo também o êxodo rural nas regiões do interior do país. O biogás ele tem vários usos. Você pode desde usar num fogão, numa casa, até como usar como veicular. O pessoal já estava rodando com carros, em fase de teste, ônibus, né? Então é outra opção. É agradável você pensar que você está ajudando as próximas gerações, evitando um pouco o aquecimento global, que é no caso dos gases de efeito estufa, e também a poluição que o próprio efluente ele poderia gerar. Porque não é só a questão do gás metano que quando a gente faz um projeto, que a gente está vendo. A gente está vendo toda uma parte ambiental. Alguns casos que a gente já pegou que o pessoal tinha a destinação incorreta do efluente. O efluente, quando ele não é bem tratado, ele acidifica o solo, ele contamina o lençol freático. Quando você deu um retorno econômico para ele, mostrou que tem um retorno econômico, aí você pode investir um pouco mais, a gente conseguiu transformar todo aquele projeto num modelo. Que hoje ele está tendo, além do lucro que ele teve só com o biogás, ele está tendo lucro com o efluente também. Que são alguns casos do pessoal que usa essa água para irrigar. O futuro vai ser muito promissor nessa nossa área, porque as energias, a tendência delas ficarem cada vez mais escassas e mais caras, né? E a tecnologia vir baratear o nosso processo. O Brasil tem um potencial gigantesco em biogás. As usinas de cana produzem muito gás. Granjas produzem muito biogás também. Aterros sanitários. Então, eu acredito que é um futuro muito promissor nessa área. Interessante essa proposta, não é mesmo? Agora que conhecemos melhor essas diferentes alternativas, o que podemos esperar para o futuro? A gente precisa, de fato, começar a resolver os nossos problemas, desenvolvendo a nossa tecnologia para melhorar a vida de todo mundo. O homem não está a serviço da tecnologia. A tecnologia está a serviço do homem. A capacidade de utilizar tecnologia para achar forma mais competitiva economicamente para a produção da mesma energia que nós precisamos utilizar como agente é a oportunidade que nós temos. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão se conscientizar de produzir a sua própria energia ali no momento que está consumindo ela. Acho que essa conscientização que vai ser fundamental para você explorar essas novas formas de geração de energia. Em vez de ter uma janela, por que não ter um painel na janela? Mesmo que ele seja transparente, você possa olhar para o outro lado, né? Então, as construções passam a ser mais sustentáveis, né? Porque elas vão produzir a própria energia. Grandes centros pelo mundo hoje
já existem comunidades que estão avessas ou iniciando processos contra a poluição ou processos que podem causar uma variação da satisfação de morar em cidade, por exemplo. Eu acho que o futuro acontece cada vez mais rápido, né? Tudo está acelerando, tudo está se transformando cada vez mais rápido. Eu acho que nós não temos controle sobre a velocidade, mas nós temos controle sobre a direção. Então a gente consegue escolher para onde queremos caminhar, só não quando que a gente vai chegar lá. E acabou mais um episódio da série A Cara do Futuro. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre a importância do meio ambiente para o nosso amanhã. Em breve estaremos de volta para conversar mais sobre inovações e grandes ideias tecnológicas brasileiras. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!